Bons estudos a todos, começando com o pé direito, ano de 2019. Eu vou falar agora no tocante à esfera do direito penal, aos institutos de arrependimento eficaz, arrependimento posterior, desistência voluntária e tentativa, fazendo um paralelo entre esses institutos. Porque o que mais confunde nessa razão é justamente o que contempla um e outro dispositivo. Então, começando aqui pelo arrependimento eficaz, em primeiro lugar, cabe aqui apontar que o crime já está concluído, não é? Quando permite a possibilidade do arrependimento eficaz, ou seja, já ocorreu o crime, todavia o agente ele impede que o resultado se produza, qual seja, evita a consumação do crime, logo o resultado pretendido do crime não ocorre, não respondendo assim pelo dolo inicial. Esse aspecto é muito importante porque pode-se confundir com a tentativa, só que a tentativa ela preconiza que o agente deseja o resultado do crime, todavia, por circunstâncias alheias à sua pessoa, essa consumação não vem a cabo, o que é totalmente diferente do caso em tela do arrependimento eficaz, porque o próprio agente, nesse caso, leva a vítima para o hospital, por exemplo, né? Arrependido do que fez, tentando salvar aquela vítima, sendo que é condição para a efetividade da caracterização desse instituto jurídico do arrependimento eficaz, a recuperação da vítima, qual seja, a vítima tem que se recuperar, e sendo assim, o agente do crime responde apenas pelos atos praticados, ou seja, ressaltando esse aspecto. Mesmo se o agente tinha a intenção de matar a vítima, ou seja, ele tinha o dolo, ele tinha a vontade, o aspecto volitivo, ele queria o resultado, não responderá por tentativa de homicídio, e sim pelos atos praticados. Ou seja, o agente conclui a execução, mas arrependido empreende esforços e consegue evitar a consumação. Seguindo aqui nesse rol de institutos correlacionados, digamos assim, eu vou falar agora do arrependimento posterior, que também é caracterizado pela conclusão da execução do crime, tal como no arrependimento eficaz. Eu coloco aqui, e o pessoal que acompanha o canal já sabe, uma série de figuras para ajudar na memorização, e também utilizo de outros vetores, como por exemplo, arrependimento eficaz, a letra E, no nosso alfabeto vem antes da letra P, então eu coloco primeiro. Então, eu normalmente também elenco no paralelo, quando tem um dispositivo, um item do lado do outro, coloco, organizo por ordem alfabética, porque aí, nesse caso, já é possível associar também o próprio paralelismo com a ordem alfabética, que ajuda sobremaneira na fixação do conteúdo na memória daquele que está acompanhando. Então, voltando aqui para o Instituto do Arrependimento Posterior, também é sua característica a conclusão da execução do crime. Nesse caso, o crime já está consumado, diferente do arrependimento eficaz, onde o crime é finalizado, mas ele não se consuma porque o agente do crime
através de seus atos, evita essa consumação, como no caso de levar para o hospital. Aqui não. Aqui o crime já está executado, tal como no arrependimento eficaz, todavia já está consumado. Então, o autor responde pelo delito consumado. Todavia, a principal distinção desse instituto jurídico, qual seja do arrependimento posterior, é justamente o fato de que o crime deve ser praticado sem violência ou grave ameaça. E eu coloco aí a bandeira branca para representar a prática de um crime sem violência ou grave ameaça, apenas para contextualizar. Então, nesse caso, conforme prevê aí os dispositivos atinentes ao arrependimento posterior, se for reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia pelo magistrado ou da queixa-crime, no caso da denúncia, se for uma representação da própria parte ou do MP ou da queixa-crime da própria parte, por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia, né, se for reparado esse dano, restituída a coisa, por vontade, né, por iniciativa do próprio agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então eu coloco aí 1 a 2 terços para poder fazer esse paralelo. Então, sendo assim, ocorre no tocante ao arrependimento posterior um reflexo apenas no aspecto dosimétrico da pena, qual seja na terceira fase do nosso, vamos dizer assim, nossa prolação de sentença na esfera penal, quando então o magistrado aplica as causas de aumento e diminuição da pena no bojo da fixação da pena definitiva. Eu também destaquei aqui em amarelo que o arrependimento posterior não precisa ser voluntário. É o que eu chamo de arrependimento posterior objetivo. Qual seja, basta ocorrer esse arrependimento posterior configurado por a reparação do dano ou a restituição da coisa até o recebimento da denúncia pelo magistrado ou da queixa-crime por ato voluntário do agente, ocorrido após o resultado com o crime já concluído em sua integralidade e também consumado. Então, nesse caso, se esse arrependimento ele foi proporcionado por influência de alguém, ou de um familiar, ou de um amigo, ou outra circunstância, isso não importa no efeito de se configurar o arrependimento posterior. No caso, como dito, se o agente for convencido pela família, por exemplo, a reparar o dano, de acordo aí o artigo 16 do Código Penal. Seguindo para o próximo instituto, eu vou falar da desistência voluntária. A diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior é que, no caso da desistência voluntária, não é concluída a execução do crime. Pode ver que eu coloco o paralelo, vou colocar aqui para ficar esquematizado. No caso do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, o crime foi concluído. Então eu coloco a bandeirinha aqui dentro de uma célula normal. Já na desistência voluntária eu coloco em vermelho, configurando que não foi concluída a execução do crime
Então, esse paralelo, quando a pessoa visualiza esses três institutos, como está na tela nesse momento, com a cor vermelha, com a cor verde, isso gera realmente uma fixação em caráter exponencial. Então, a desistência voluntária ocorre quando o agente voluntariamente desiste da execução, ou seja, ele não finaliza a execução do crime, por exemplo, se está dando assim, facadas numa pessoa, não desfere o golpe fatal, deu uma facada no braço, e quando ia dar uma facada num local fatal, esse agente desiste de terminar a execução do crime. Ou seja, ele está desistindo, não concluiu a execução do crime quando se configura então a desistência voluntária. Ele desistiu de desferir o golpe fatal, por exemplo, e só responde pelos atos praticados até a desistência. Ou seja, o agente pode ter iniciado o crime, inclusive, é bom salientar esse aspecto, que esse agente estava com o propósito de matar, na hipótese, porém sabia que o ato, até aquele momento, não mataria a vítima. E ele desistiu. Ele desistiu, né? Então, só responderá pelas lesões corporais graves no caso de terem ocorrido, por óbvio, lesões corporais. E não responderá por tentativa de homicídio. Por quê? Porque justamente na tentativa o agente tem a vontade de concluir o crime, todavia foi impedido por motivos alheios à sua vontade. Não é o caso que, por ordem transversa, trabalha o dispositivo da desistência voluntária, qual seja, ele quis abortar a conclusão do crime. Ele não foi influenciado ou agiu por um impedimento alheio à sua vontade. Ao contrário, ele teve a vontade de desistir, de concluir a execução do crime. Então, no arrependimento eficaz, ele é muito análogo à desistência voluntária, todavia, salientando aí, é a distinção preponderante, ou seja, na desistência voluntária o crime não foi terminado. No arrependimento eficaz, sim, porém o agente pratica atos no arrependimento eficaz que leva à não consumação do delito, como, por exemplo, levar ao hospital e a vítima se recuperar, porque também se vier a óbito no hospital, não se configura essa disposição jurídica. E aqui, como ilustração, eu vou apresentar uma questão da prova da magistratura do TJ Mato Grosso de 2018. Realmente cai muito em OAB, concursos inclusive de magistratura, como eu vou mostrar. Então, nesse caso aqui, João, com a intenção de matar, desferiu golpes de faca em seu irmão José. Antes de deferir o golpe fatal, olha o detalhe, antes de desferir o golpe fatal, atendendo aos apelos de sua mãe, que implorava para que poupasse a vida de José, João parou de agredir o irmão. Olha o detalhe, antes de desferir o golpe fatal, atendendo a apelos da sua mãe. Pouco importa isso. O fato é que ele parou de agredir o irmão antes de desferir o golpe fatal, ou seja, não concluiu o crime. Por insistência de sua mãe, João socorreu José, que sobreviveu com lesões corporais, que, embora tenham causado risco de vida, se regeneraram em 20 dias. Ou seja, sobre a situação apontada, o examinador quis saber, primeiro, a correta, João responderá por lesões corporais graves em razão da desistência voluntária. Então, realmente ocorreu a desistência voluntária. Por quê? Porque antes de desferir o golpe fatal, o João ele parou de agredir o irmão, então ocorreu a desistência voluntária. E ocorrerá, então, que João irá responder pelos atos que praticou até o momento que parou a execução do crime. Como ocorreu lesão corporal grave, por quê?
porque causou risco de vida. Vai ser falado à frente um pouquinho aqui as circunstâncias que envolvem a caracterização de lesões corporais em nível leve, grave e gravíssimo. Nesse caso, está lá no texto legal que quando ocorre risco de vida, se configura um dos vetores da lesão corporal grave. E aqui o examinador quis também enganar um pouco, porque ele colocou que as lesões se regeneraram em 20 dias, sendo que, para a caracterização de lesão corporal de natureza grave, esses efeitos têm que perdurar por mais de 30 dias. Então, olha o detalhe do examinador, como que ele joga com várias variáveis. Então, essa é a certa. A letra B. João responderá por tentativa de homicídio com redução de pena pelo arrependimento posterior. Não é aplicável, justamente porque o crime não veio a cabo, bem como ele existiu o componente da violência, o que não está dentro do cotejo do Instituto do Arrependimento Posterior. Ou seja, para que ocorra arrependimento posterior, não pode haver a prática do crime através de violência ou grave ameaça, tal como está a bandeira branca lá na coluna do meio dos 3 institutos já apresentados anteriormente. Letra C. João responderá por lesões corporais leves em razão da desistência voluntária. Essa que era a pegadinha de segundo grau, né? E por quê? Ele quer saber se além de examinando, ele já acerta que trata-se de desistência voluntária. Além disso, ele quer saber se ele sabe que, por causa de que ocorreu risco de vida, já configurou o lesão corporal de natureza grave. Então, essa está errada, porque não foi lesão corporal leve, sim lesão corporal grave. João responderá por tentativa de homicídio não, porque ele voluntariamente não terminou de executar o crime. Então, como já dito, mesmo que a mãe tenha influenciado, isso não tem o condão de modificar essa interpretação da vontade de João, logo não configura a tentativa de homicídio, até porque a tentativa de homicídio ela é abortada, quer dizer, o homicídio é abortado por motivos alheios ao agente, o que é uma situação distinta da tratada no caso em tela. E a letra E é absurda, João não responderá por crime, não cabe maiores comentários a respeito. Seguindo, então, está aí, a letra A é a certa, porque não concluiu a execução por qualquer motivo, a letra B errada, a letra C errada, a letra D errada e a letra D errada conforme já arguído e explicado. Aproveitei para falar aqui brevemente sobre a diferença dos institutos de lesão corporal leve, grave e gravíssima. Então, a lesão corporal leve ela é por exclusão, ou seja, a lei ela só expressa as características das lesões corporais grave e gravíssimas. Então, a lesão corporal grave é caracterizada quando ocorre, se resulta de uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aí eu coloquei um calendário de 30 dias. Olha como é que é importante. Na questão acima, o examinador colocou uma incapacidade por 20 dias. Não era, então, lesão corporal de natureza grave, e sim leve. Se não fosse o risco de vida, que é o segundo vetor, que está aqui abaixo, caracterizando a lesão corporal grave, seria lesão corporal leve, a questão acima comentada. Então, também, para se caracterizar lesão corporal grave, tem que haver debilidade e permanência de membro, sentido ou função. Então, eu estou colocando aqui, no caso, a perda
da visão do pirata. Aceleração de parto também é uma causa de configuração de lesão corporal de natureza grave. A doutrina ela admite, em alguns casos, quando os órgãos são duplos, por exemplo, quando perde um pulmão, seria grave, gravíssimo perder os dois, até porque morre. Então tem uma pequena controvérsia aí entre perder membros duplos. Isso aí vai ser alvo de um objeto de estudo em particular, mas eu estou salientando esse aspecto para que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais, caso desejem. Lesão corporal gravíssima se resulta de incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido som. Então aqui é perda e aqui é debilidade, é diferente perder da debilidade. Por exemplo, perde um braço, é gravíssimo. Tem um problema na articulação do tendão, que o dedo fica duro. Então, é grave. Deformidade permanente, no caso também, gera lesão corporal gravíssima. E, no caso de deformidade, não é? E aborto, com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, como é que eu faço para gravar quando é assim? Então eu gravo essas 4 hipóteses: o calendário, perigo de vida, perda, debilidade permanente de membro, perda é gravíssima, e aceleração de parto, que é o reloginho na barriga da grávida, então é lesão corporal grave. O que é gravíssimo não é confundido com leve, que seriam incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou mutilação de membro, deformidade permanente e aborto. E a leve é o que não se encontra enquadrado nas duas hipóteses desse rol de lesões. Então, é assim que pode ser fixado com maior efetividade esse conteúdo. Então, aqui só para arrematar, a lesão corporal está lá no artigo 129 do Código Penal. Qualquer ofensa que prejudique a integridade física ou psíquica. Então, é muito importante que seja salientado esse aspecto, tendo em vista que não é só ferimentos que geram lesão corporal, qual seja, também ferimentos psíquicos, né, dizendo assim, relativamente, geram lesão corporal. Então, é importante, não é, que o animus larendi, o animus nocendi, é o elemento subjetivo integrante do tipo de lesão corporal, do crime de lesão corporal. É a consciência por parte do agente do fato que sua conduta deverá produzir a lesão à integralidade ou o dano à saúde do outro ser humano e a vontade livre de realizá-la com o fim de produzir esse resultado. Ou seja, tem o dolo no crime de lesão corporal. E, para finalizar, o caso de diminuição de pena no crime de lesão corporal, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, sendo assim, com essa breve extensão aqui nos comentários, já que são associados, eu finalizo essa apresentação, esperando ter conseguido sintetizar o tema em tela. Um abraço a todos.